Eu convido você, ouvinte internauta, convido a você, jornalista Beto Almeida, a se preparar com muita segurança para o carnaval que está chegando. Mas enquanto a folia não bate à nossa porta, vamos falar sobre a agenda política, porque tem repercussão na agenda da região do Vale do Jaguaribe. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará cassou nesta terça-feira, por maioria de votos, os diplomas do prefeito José Joeni Holanda de Araújo e da vice-prefeita Maria Genileuda Moura Oliveira, da cidade de Alto Santo. Joeni se torna o primeiro gestor empossado no dia 1º de janeiro de 2025 a ser cassado por abuso do poder político e econômico nas eleições de 2024. O TRE determinou ainda a inelegibilidade do prefeito pelo período de 8 anos, bem como o pagamento de multas por condutas vedadas praticadas no pleito eleitoral do ano passado. Jornalista Beto Almeida, simbologia nessa decisão do Tribunal Regional Eleitoral, porque temos muito mais de 10 pedidos de cassação feitos pelo Ministério Público Eleitoral contra prefeitos e prefeitas que se elegeram em 2024 e usaram e abusaram do poder político e econômico. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos nossos ouvintes. Olha, era algo, Luzenor, que a gente chama de pedra cantada, porque na semana passada o TRE já havia formado maioria nesse sentido. O que significa dizer que a decisão de ontem, na realidade, foi uma confirmação em torno do entendimento que já havia sido tomado pela cassação dos diplomas do prefeito e da vice-prefeita de Alto Santo, que entram, sim, nas estatísticas aí de cassação, estreando entre os novos que assumiram mandatos agora, começando agora esse mandato novo agora em 2025. Tem uma linguagem popular que diz o seguinte, Beto Almeida: correr, andar e nadar na praia e perder a oportunidade do nado mais tranquilo. E morrer afogado, né, Luzinor? Na realidade, é nadar e ainda morrer afogado. Ou a questão é mais ou menos essa. Por quê, Luzinor? O que ficou tão ruim para o prefeito e para a vice? Eles, na realidade, no entendimento da maioria do plenário da corte do TRE, eles dois, ou ambos, o prefeito e a vice, foram considerados inelegíveis por 8 anos, aplicou multa. Por que isso? Porque houve um entendimento de que eles cometeram abuso do poder político e econômico. O que significa o abuso do poder político, jornalista Beto Almeida? Acontece quando você usa a estrutura do poder político para se exacerbar na captação ilícita de votos. E poder econômico é quando existe o excesso nos gastos do dinheiro. Exatamente isso que você definiu. Então, no caso do abuso... Estou sabido, Beto. No caso do abuso do poder político, Luciano, aí o TRE constatou, diz que houve o uso indevido e inadequado das redes institucionais, na propaganda institucional, nas redes sociais pelo prefeito, inclusive utilizando disso para poder exatamente dar favorecimento, dar um up na sua candidatura, ou seja, incorreu num erro primário, que é você não misturar o candidato com os atos oficiais institucionais. E aí deu no que se imaginava. Esse problema é algo, por exemplo, que muitos outros gestores, se não tomarem cuidado, vão acabar enfrentando também. É porque você não teve condições de fazer um levantamento aí, mas a Letícia Caracas está do outro lado da redação, pode até nos trazer essa informação sobre o número de prefeitos e prefeitas que estão enfrentando ação movida pelo Ministério Público Eleitoral, que pode levá-las à cassação de mandato. Mas uma pergunta simples, eu não lembro de todos, mas a gente não pode esquecer do Bel Júnior, aquele prefeito que realizou uma cavalgada, distribuiu prêmios e tá também com a cabeça a prêmio. Na realidade, assim, o Bel já tem a recomendação de cassação. Nós estamos falando que Alto Santo estreia, mas na realidade, vamos tomar aqui por pé o seguinte: na verdade, começou... Você tá com medo do microfone? Se aproxime mais do microfone. Porque esse microfone é direcional. Meu amigo né? Aqui, pois ó, eu fico aqui, ó, batendo aqui. Senador Sá, pode-se dizer, dizendo que lá foi que, na realidade, começou a estreia por lá. Que foi o primeiro prefeito, realmente, que tá agora enfrentando esse processo de cassação também. Não é nem só Alto Santo. Mas é o seguinte, mas concretamente, o prefeito de Alto Santo é o primeiro cassado entre os gestores municipais que assumiram mandatos
em 1º de janeiro, que foram eleitos em 2024. Ok. Essa é a questão. Ok. É o primeiro. Agora, a pergunta que está no ar. Esta decisão do TRE sobre Alto Santo abre um caminho mais pavimentado, tira o sono de quem está respondendo a pedidos de cassação por abuso do poder político e econômico, porque temos aquele caso lá, tem 2 casos simbólicos também nesse cenário, que correspondem aos municípios de Choró, onde o prefeito eleito não foi empossado, continua Bebeto Queiroz continua foragido, e de Santa Quitéria, o Braguinha, que chegou a ser preso, mas não tomou posse. Então, essa decisão do TRE, Beto Almeida, abre o caminho para esses outros gestores também perderem o mandato? Tornam eles naturalmente suscetíveis a essa perda de mandato. É uma avenida que se abre, Luciano, em direção à cassação do mandato parlamentar deles e dos demais também. Então, é algo que realmente incomoda, porque são gestores que estão aí deveriam estar iniciando uma gestão cheio de boas ideias, cheio de projetos, e na realidade já estão aí às voltas com a justiça. E aí eu volto para aquele questionamento que a gente sempre fala aqui. Quando há uma situação como essa, Luciano, que traz essa instabilidade política e institucional para o município, quem é que perde nessa história? A população, Luciano. Porque não vem me dizer que um prefeito, na atual circunstância, ele vai ter cabeça para ficar administrando o município e ainda tendo que literalmente contornar, fazer contorcionismo jurídico, contratando advogados e preparando sua defesa. É algo realmente que fica muito ruim, muito difícil. Isso significa dizer que nós vamos ter serviços essenciais, no mínimo negligenciados, que nós vamos ter projetos que poderiam estar alçando o voo e vão estar naquele chamado voo de galinha, porque você não tem como ter cabeça, não tem como ter disposição para correr atrás de novos investimentos. Ou seja, o município, no fim das contas, a população perde e perde muito com isso. Agora, no caso de Alto Santo, ainda tem canais de recursos para o prefeito e a vice-prefeita cassados nesta terça-feira pelo Tribunal Regional Eleitoral. Tem algumas, ficou a dúvida, Beto, se eles são afastados de imediato ou se poderão responder ao processo de cassação exercendo o mandato, né? Porque o TRE determinou a realização de uma nova eleição, mas o prefeito e a vice-prefeita ainda poderão recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral? Podem, Luciano. E aí é o seguinte, na realidade, mesmo o TRE não tendo se pronunciado diretamente sobre isso, mas como cabe recurso dessa decisão, e naturalmente eles vão apresentar recurso, porque essa decisão é em primeira instância, eles têm direito, inclusive, de apresentar recursos aqui também ainda no próprio TRE, então eles não vão deixar o mandato agora, eles vão poder recorrer apresentando recursos ainda no exercício do mandato. Agora, a decisão do TRE está tomada. Em caso de, no entendimento final, houver aquele aprovo da decisão, né, do TRE da cassação, então vai ter que ser realizado realmente um novo pleito no município. Mas isso só irá ocorrer após julgamento de todos os recursos possíveis. E eles vão continuar aí no exercício do mandato até que saia uma decisão maior sobre isso. E daqui a pouco a gente volta dentro do bate-papo político para falar, jornalista Beto Almeida, sobre a reunião dos prefeitos no Banco do Nordeste. Tem dinheiro para os municípios. E ainda, a agenda do governador Elmano de Freitas com os gestores municipais. Que tem sido intensa, onde ele tem recebido prefeitos para debater projetos e novas parcerias, Luciano. Daqui a pouco, muito mais para você, ouvinte internauta.